Caríssimos irmãos e irmãs, uma breve mensagem. Gostaria de começar essa reflexão com um exemplo, um fato que aconteceu. Eu tenho uma amiga que é professora, né? E professora de crianças assim de faixa etária de 6 anos de idade, né? 6 anos de idade de criança. Então o menininho lá, um aluno dela, dava muito trabalho na sala de aula, né? Mas o que aconteceu com esse aluno, né? O pai e a mãe brigaram em casa, discutiram, o pai e a mãe estavam separados. Então a criança sofre também essa dor da separação dos pais, né? A criança fica muito irritada. Mas depois o pai e a mãe estavam voltando a se reconciliar, né? Mas mesmo assim a criança ainda continuava assim meio rebelde com o pai e a mãe, rebelde também dentro da sala de aula, né? Aí um certo dia, de uma manhã, a professora pegou e falou assim para o menininho, né? De 6 anos, falou para ele assim, ó, fulano, olha, eu não desisti de você, viu? Hoje você está melhor do que você foi ontem. Você está melhor do que ontem. Você está progredindo. Está de parabéns para você. Você está melhor do que você estava ontem. E deu um beijo no menininho, na testa do menininho e falou assim, eu te amo. Aí o menininho foi para casa e contou para a mãe, né? Aí a mãe mandou uma mensagem para a professora depois, dizendo assim, olha, o meu filho ficou super contente, chegou muito feliz em casa aqui. Ele disse que a professora falou que, mãe, a professora não desiste de mim. Ela falou que eu estou melhor do que ontem. E ela deu um beijo na minha testa e falou que me ama muito. Aí ele saiu todo feliz lá para tomar o banho dele, né? Então, assim, veja só como que isso vai repercutir na vida da criança. Ele se sentiu amado, acolhido por alguém. A mãe dele vai tomar mais atenção agora em demonstrar o amor para o filho também, né? Com certeza, aquilo que talvez ela pressupõe que ela ame o filho, mas não diz, né? O menino, toda uma carência, uma professora falou isso. O que é isso? Né? Isso é vocação. Hoje nós estamos rezando o Papa Paulo VI, em 1964, no Concílio Vaticano II, ele pede que nós rezemos no 4º domingo da Páscoa, rezar a oração pelas vocações. Então, assim, entender como vocação não é só ser padre, ser religioso, religiosa, né? A vocação é um chamado de Deus. Mais do que a gente tem que ter profissionalismo naquilo que a gente faz, né? A pessoa que opera uma câmera de filmagem tem que ser profissional no que faz, no som, no canto, o que seja. Mas, assim, mais do que isso, o verdadeiro profissional é uma pessoa vocacionada. Ele não faz só aquilo, meu papel é só isso aqui, né? Ele vai além. Não é lógico? Às vezes as pessoas vão mudando os termos também, que eu acho que é meio estranho assim, na sociedade nossa, de uma forma sutil, vão mudando os termos, né? Dizendo que de professor não passa a ser educador. Eu não concordo com isso. Eu acho que professor é professor, ele tem uma maneira de ensinar, vai ensinar conteúdos para nós, né? Conhecimento, ajudar a gente a conhecer as coisas. Quem educa é o pai, a mãe, a família. A gente não pode, mas queira ou não, a gente mudando essa coisa, dizendo nós somos educadores. Aí a gente delega a educação para a escola. E o pai e a mãe, não precisa educar o meu filho, é a escola que vai educar. Não é legal isso, né? A gente viu até na própria oração ali, né? No início, vamos rezar pelas vocações religiosas e presbiterais. Pode ser, mas eu entendo que é vocação sacerdotal, né? Sacerdotal é diferente de presbiteral, né? A Igreja Católica nós temos a missa para nós é sacrifício, né? Sacrifício porque é um sacrifício não incruento, mas é o sacrifício da missa, a gente celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus, né? Então é um sacrifício, todo sacrifício pressupõe o sacerdócio ali, né? Então isso aí é bíblico, está ali. Então acho que a gente, nós mudando as palavras, assim, cria em nós uma outra realidade também, né? Mas se vê como que a criança recebeu uma palavra de amor, de carinho, vai mudar a vida dele, mudou a vida. A professora foi elogiada, mas ela entende que faz parte do papel dela, né? Como professora, ela está se preocupada com o desenvolvimento dos alunos. Então, nós também somos chamados também a uma vida de plenitude, como Jesus diz ali no final do Evangelho que nós ouvimos, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele é o pastor e guarda e vigia, guarda de nossas almas, né? Nós ouvimos aqui esse Evangelho no 4º domingo da Páscoa, chamado Domingo do Bom Pastor, porque assim a liturgia tem o ano A, o ano B e o ano C. Mas sempre o Evangelho de São João é o coringa, né? E nesse 4º domingo da Páscoa, sempre o Evangelho de São João, e nós vimos o capítulo 10 de São João. Aqui no trechinho de hoje não fala quase nada praticamente de pastor, fala mais que Jesus, eu sou a porta, né?
Outros anos que a gente vai ver o mesmo evangelho, são outros versículos, nós vamos ver lá que Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. Mas aqui dá para a gente entender quando ele fala de ovelhas, né? As minhas ovelhas me conhecem, escutam a minha voz. Então a gente pode compreender aqui a importância de obedecer, de ouvir a voz de Deus na nossa vida, né? O chamado de Deus. As ovelhas lá na Palestina, os pastores, quando cuidam do rebanho, geralmente à noite guarda elas num lugar chamado redil, um espaço assim, guarda lá, e tem alguém que fica, o porteiro fica vigiando, guardando lá, mas um pastor fica vigiando também, que eles ficam revezando a vigia, né? Então chega, amanhece o dia lá, e vão pegar as ovelhas, o pastor chega lá, bate papo com o porteiro, e aí as ovelhas estão escutando a voz dele, as que reconhecem a voz do pastor, ele chama elas para fora, elas vão para fora, saem só as que são as suas, as outras ficam lá, esperando o pastor dela chegar. Então, assim, esse exemplo que Jesus diz, essa parábola aqui, e diz que eles nem entenderam o que ele está querendo dizer com isso, né? Mas, assim, o povo de Israel, na época aqui, o evangelho, são escritos por São João já tinha acontecido a destruição do templo de Jerusalém, né? Mas desde um pouco antes de Jesus nascer, como que eram escolhidos os sacerdotes? Os sacerdotes eram escolhidos pelo Império, né? O Império Romano que escolhia os sacerdotes lá, né? Então não era uma coisa assim de vocação. Por isso que o povo sofria muito com a religião, né? Uma coisa assim que fazia o povo sofrer muito. E Jesus liberta de tudo isso aí, né? Mas assim, então aqui as pessoas não tinham vocação para aquilo. Estavam exercendo uma missão de liderança, mas que levava as pessoas não uma libertação, uma conversão, né? Levava a pessoa uma vida não de plenitude, né? Mas de escravidão da lei. E aqui Jesus ele mostra que ele é o pastor, ou seja, ele é aquele que cuida de nós, né? Ele que alimenta a nossa vida, nos leva a pastagens verdes e frescas, né? E aí nós temos na primeira leitura, nós temos os Atos dos Apóstolos narrando que Pedro ele finaliza o discurso dele aqui, né? Dizendo lá, olha, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza, Deus constituiu o Senhor e Cristo a esse Jesus que vós crucificastes. Então, aqui é o anúncio, né? A comunidade cristã faz o primeiro anúncio, o querigma. É o primeiro anúncio, as pessoas vão ouvir falar de Jesus, vão perceber que, olha, Jesus, ele assumiu a condição humana, mas na verdade ele é Deus. Mas ele sofreu, deu a vida por nós, né? E muitas vezes nós somos culpados disso, no sentido que a gente também vive no pecado. É o pecado que fez Jesus sofrer, né? Mas ele morreu para nos livrar do pecado e da morte. Então, quando as pessoas ouviram isso aqui, prestando atenção no que Pedro estava falando, diz que eles ficaram com o coração aflito e se perguntaram, o que nós devemos fazer então? Irmãos, o que devemos fazer? Olha só que interessante, aí Pedro diz, convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Diante da palavra de Deus, a voz de Deus que nós estamos ouvindo, a palavra de Deus, quando você pega a Bíblia para ler, você vai meditando a palavra de Deus, um cântico, você fica meditando também. Diante da palavra, a realidade, os sinais dos tempos que está acontecendo, né? Diante da palavra de Deus, aqui, qual que é a nossa postura? Devemos ter uma postura também de se perguntar, e eu, o que eu tenho que fazer? O que Deus está querendo dizer para mim através dessa palavra, né? Senhor, o que eu devo fazer? Pedro diz aqui a importância da conversão, convertei-vos. Então acabou a quaresma, agora estamos na Páscoa, né? Agora é só felicidade, só alegria. Não, a conversão continua. É um processo, a conversão é um processo, não é uma coisa de uma hora para outra, né? Todo dia a gente, igual o menininho falou lá, né? Mãe, a professora falou que hoje eu estou melhor do que ontem. É assim que a gente tem que ser mesmo, a gente tem que perceber isso aí. Será que hoje eu estou melhor do que fui ontem? No trato com as pessoas, na minha relação com Deus, no cuidado com a minha saúde, com a minha vida. Então a gente tem que progredir, né? Então é um processo a conversão. Voltar-se para Deus, se entregar mais a Deus. Batizados, nós somos mergulhados em Cristo. Um batismo não pode ser vou molhar aqui, só molhar só a cabeça aqui, e só lavar as mãos aqui na água aqui, e pronto, a cabeça, o rosto. Não, é por inteiro. Nós somos cristãos, é por inteiro. Não é só em alguns momentos da nossa vida. E aí diz aqui também depois a alegria do Espírito Santo, né? Recebereis o dom do Espírito Santo. O cristão vive na alegria de agir com a força de Deus. É o que vai mostrando para nós aqui, depois também a sequência aqui, né? A primeira carta de São Pedro, né? Ele dá um exemplo para nós, mostrando lá, quando ele vê que na comunidade, ali, essa pregação de Pedro gerou a conversão de muita gente.
Mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. É a primeira pescaria de Pedro, né? Jesus não chamou ele, você vai ser pastor, né? Vem cá para você ser pastor. Não, eu vos chamo, vós sereis pescadores de homens. O pastor é Jesus, quem guia a gente é Jesus. O Pedro aqui é o pescador, né? Ele pesca. Você tem que pescar, você tem que atrair a pessoa, né? O peixe, você tem que atrair o peixe. O peixe não vai, se você faz barulho, não vai atrair o peixe. Então, muitas vezes tem que ser discreto o nosso serviço. A evangelização, ela pode ser uma forma discreta, mas você evangeliza com o seu exemplo de vida. Mas tem que ser algo atraente, né? A isca tem que ser atraente, senão o peixe não vem. Você faz coisa, tem coisa que você faz e você espanta o peixe, né? Mas agora Pedro aqui pescou, né? Atraiu as pessoas ali. Agora, a segunda leitura que nós ouvimos, a primeira carta de São Pedro, mostra que não basta só a gente ser batizado, né? Ah, eu me converti, fui batizado, né? Tal. A gente também tem que também se tornar, vamos assim dizer, ter os sentimentos de Jesus. A gente tem que imitar Jesus. Ele diz, sabe que a nossa vida aqui, né? Muitas pessoas seguindo Jesus, ele não vai eximir a pessoa, livrar a pessoa de sofrimentos. Quando você trabalha, qualquer profissão sua, vocação, você vai encontrar desafios. E muitas vezes vai encontrar, se você age bem, você age de uma forma profissional, se você age com zelo, com amor, você tem vocação para aquilo, você vai se destacar de que gente que está acomodado. Às vezes, no mesmo setor, tem pessoas exercendo a mesma função, mas tem gente que faz as coisas nas coxas, enquanto outros se dedicam mesmo. Aí aquele que se dedica vai destacar. Aí gera inveja nos outros, né? Ah, nossa, fulano está fazendo isso, aquilo. Aí a pessoa trama tudo para acabar com a pessoa, né? Aí fala mal da pessoa, faz intriga. É como São Pedro diz aqui, né? De fato, diz lá, se suportais com paciência aquilo que sofreis, por ter feito bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. Então a gente tem, aí ele diz, de fato, é para isso que foste chamados. É para isso que a gente foi chamado, para agradar a Deus. Não é agradar as pessoas, não tem que agradar as pessoas, tem que agradar a Deus. Ele diz lá, também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Quando injuriado, não retribuí injúrias. Ele não cometeu pecado algum. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Às vezes a gente conta alguma mentira, às vezes a gente comete algum erro com as pessoas, né, algum pecado com o outro. Então, às vezes, a gente está recebendo, às vezes, a troca, né? Se você age mal com a pessoa, pode ser que a pessoa age mal com você também. Agora, se você está agindo corretamente com as pessoas e elas agem mal com você, e você mantém paciência, você está imitando Jesus, né? É isso que importa, a gente tem que fazer isso também. Então, aqui, não basta só sermos batizados, nós temos que viver. A nossa vocação é ser cristão 24 horas por dia, né? Todo momento a gente vai dar um testemunho de Cristo. Então, aqui, na medida em que a gente vai se deixando guiar por Jesus, né, a gente tem a voz do pai e da mãe dentro de casa, a gente tem a voz da igreja, o ensinamento da igreja, a gente tem também a televisão, a mídia, né, as músicas, a cultura, né, tudo isso fala conosco, são vozes que vai falando conosco, mostrando, apontando caminhos para nós, né? Então, não é porque todo mundo faz aquilo que eu vou ser Maria, vai com as outras, Joãozinho vai com os outros, né? O cristão, ele tem que ser sal da terra e luz do mundo. Ele não é como se conformar ao mundo, mas é transformar o mundo à luz do Evangelho, é levar a boa nova ao mundo. A todos aqui, como Pedro diz lá, essa alegria é para todos, né? Não é só para alguns, né? Foi chamado, todo mundo é chamado a viver isso aí, né? Essa justiça aí. Todos, até os que estão de fora também. Então, a nossa maneira de viver o Evangelho, anunciar o reino de Deus, de viver a vida cristã, vai trazer benefício para muita gente. É como, voltando aquele exemplo para encerrar, é como aquela professora, né? Ela estava cumprindo o papel dela lá, a missão dela era só ensinar ali na escola, ali, né? Mas ela se preocupou com a vida de uma criança. Ela quis que a criança tenha vida em abundância. É alguém que está testemunhando na fé em Jesus, né? Dá o seu melhor ali. Lógico que vai transformar a vida daquela criança, né? A criança cria um afeto pela professora, o pai e a mãe percebem a importância também de demonstrar o afeto, o carinho pelo próprio filho, né? Vai mudar, gera conversão, transforma a vida de outras pessoas também para melhor, né? Que Nossa Senhora interceda por nós, para que tenhamos essa docilidade de ouvir a palavra de Deus, escutar a voz de Deus, o bom pastor, e a gente possa, como diz o Salmo, assim, se deixar guiar por Deus, né? O Senhor é o pastor que me conduz,
não vai me faltar coisa alguma, desde que eu me deixe conduzir por Ele, né? Que assim seja. Amém.